A gente precisa dessa vacina o quanto antes, Sandra, porque para voltar a viver plenamente. E viver plenamente, para mim, implica em ter um show e me comunicar com o público, fazer show. Oi, pessoal, estamos aqui no Papo Palestrante com uma figura que é uma figura Thunderbird, músico, apresentador, ex-VJ, escritor e palestrante. Querido, muito obrigado por aceitar o Papo Palestrante. Eu que agradeço o convite, Sandra. Estou animadão. Eu também tô super animada, viu? Olha, eu queria, sabe, eu tenho tantas coisas para falar com você que eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo, porque a gente tem um tempo limitado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua infância. A infância, né? Eu tenho as primeiras lembranças. Eu acho que eu devia ter uns 5 anos, assim, eu não lembro de coisas anteriores a isso, 5, 6 anos. Lembro de estar com meu avô paterno. Eu gostava muito dele, a gente ficava muito junto, assim, e ele me contava umas histórias. Eu não lembro das histórias, mas eu lembro de conversar com ele na varanda do prédio onde a gente morava. A gente morava no primeiro andar e ele morava no terceiro andar. Então, assim, eu subia para ficar com meu avô. Eu ainda não ia para a escola. Lembro das primeiras lembranças da escola, né? Do pré-primário, né? A gente fez pré-primário, eu fiz pré-primário no Nossa Senhora da Glória. E ali eu já comecei a enveredar pela música, fiz parte da bandinha da escola. Eu lembro que, e isso está no livro, eu não sei se você sabe, mas eu lancei minha biografia, né? Essas histórias estão no livro. Eu lembro da formatura do pré-primário, cada um dos alunos... lembro. Cada um dos alunos tinha que recitar um versinho. E tinha a ver com a primeira letra do nome da gente. Como o L já existia, eles escreveram um F, Luiz Fernando. E a minha fala era: eu sou o F Fulião. Fui eu que os convidei para essa festa. Eu lembro disso até hoje. Isso nunca mais esqueci esse versinho. Um versinho não rimado, né? Isso aqui é muito louco. E eu guardei isso para sempre. Nunca mais esqueci. Foi uma coisa muito marcante. Eu lembro de estar tocando na bandinha do pré-primário, assim, eram crianças, as noções básicas de música. Eu lembro de ir nos ensaios, né, da banda do meu pai. Ele ensaiava ali perto de onde a gente morava, no Cambuci, um bairro muito musical e artístico, né? A gente era vizinho do Alfredo Volpi, e o meu professor de violão era ali vizinho também, minha professora de piano morava no térreo, e o pai dela cantava ópera. Então era uma coisa muito musical. O ambiente era muito musical. E assim, meu pai, ele rapidamente comprou uma rádio vitrola maravilhosa, assim, com quadrifônica, e ele comprava os discos, e eu passava as manhãs ouvindo os discos que a gente tinha na nossa discoteca. Lembro de ir nos ensaios da banda do meu pai e ficar maravilhado, impressionado com os instrumentos musicais, como aquilo tudo soava. Eu adorava ir. Ele sacou isso. E aos 6 anos de idade ele me deu o primeiro grande presente que eu ganhei. O primeiro grande presente foi um violão. Esse violão, inclusive, é aquele ali, ó. Vou mostrar para você. Aquele ali, ó. Esse violão. Ele está comigo até hoje e ele vai ficar comigo sempre. Porque é um presente inesquecível, assim. Foi o primeiro grande presente. Isso marcou muito para mim, muito para mim. Eu lembro de ir nos shows do meu pai, e especialmente um show quando ele gravou o único disco dele, um disco ao vivo gravado na Gazeta, no auditório da Gazeta, que era o grupo dele abrindo para um show da Elis Regina. E lembro de estarmos eu e minha mãe grávida da minha irmã, isso foi em 1967. Eu lembro de alguns detalhes do auditório, ver meu pai no palco, falando: nossa, meu pai, que legal, olha só que legal. E assim, eu conheci a Elis Regina da televisão, né? E daí associar a Elis Regina com meu pai, falando: nossa, que legal. A música... eu fui fisgado pela música desde criança, então a música tem que ser sempre presente. Você pode dizer até então que você teve uma infância super feliz. Muito feliz, porque acho que a música fazia muito parte disso. E a família morava no prédio, então meu pai morava no primeiro andar, meu tio morava no segundo, meu avô no terceiro andar. E era um prédio de 5 andares,
com 10 apartamentos. Então todo mundo se conhecia. Cambuci. E ficava onde? No Cambuci, na rua Siqueira Campos. Sim. Isso, muito legal ali, por sinal. Perto da Coronel Oliveira Lima. Eu lembro que tinha um vizinho na frente do prédio, era uma casa muito louca, assim, grande, assim. E esse vizinho, acho que era um adolescente, ou um pouco mais que isso, e ele tinha uma banda. E aos domingos, a gente ouvia do apartamento o som da banda de rock tocando. Eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava, cara, isso é o máximo. A música sempre foi muito presente. Eu acho que isso acabou determinando mesmo o meu destino. Sim. E assim, você teve uma carreira antes de entrar na MTV Brasil. Como é que foi isso? Como é que foi a entrada? Eu me formei em odontologia, né? Eu fui preparado para me formar na odontologia. Fui preparado em família, né? E fui preparado na escola também para entrar no vestibular. A gente não era educado para a vida, a gente era educado para passar no vestibular. E nisso eles foram muito bem sucedidos, porque eu entrei aos 17 anos na faculdade, eu achei que entrei cedo demais, eu podia ter esperado um pouco para ter escolhido uma profissão que tivesse mais a ver comigo, mas era aquele impulso, assim, não, você tem que ser doutor, você tem que se formar, você tem que entrar na faculdade. Tá, entrei. Fiz a faculdade, e depois de fazer a faculdade, eu falei, bom, já que você fez a faculdade, você vai trabalhar. Eu trabalhei 5 anos, montei meu consultório, trabalhei 5 anos, quando a música começou a falar muito mais alto. Muito mais alto. E daí, em 85 eu formei minha primeira banda, em 86 já tinha outra, em 86 já formei os Devotos. Os Devotos começaram a gritar muito alto, chamou muito a minha atenção. E eu comecei a perceber que o consultório estava sendo um conflito. Trabalhei no consultório até 87, fechei o consultório. Claro, logicamente, assim, se sustentar com rock alternativo não era muito fácil, então eu fui fazer um curso de publicidade com o Ricardo Ramos, o genial Ricardo Ramos, filho de Graciliano Ramos. Fui estudar na SPM, redação publicitária, e trabalhei inclusive 3 anos como redator publicitário. A banda, os Devotos, fizeram um certo estardalhaço. Então, assim, nós tocávamos nos programas de televisão da TV Cultura. A gente era muito vigiado pela imprensa, assim, o nome da banda, Devotos de Nossa Senhora Aparecida, e as letras e tal, era uma música bem humorada e tal. Não, nem dinheiro. O dinheiro vinha da redação publicitária mesmo. E dos comerciais que eu comecei a fazer. Comecei a fazer comerciais de televisão. Trabalhei com o Dodi, que era o genial Dodi, um dos maiores diretores de filme publicitário desse país até hoje, né? Fiz algumas peças publicitárias muito importantes que me deram, primeiro, dinheiro e me deram destaque também. Isso é muito louco, porque eu fiz aquela propaganda do McDonald's, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, novo pão com gergelim, e era um painel com 100 pessoas, e eu no meio, e aparecia 100 pessoas, e eu aparecia dançando, e o meu topete fazia assim, e assim, era muita gente, mas eu parava no posto. Pode buscar, tem lá, aparece eu. Eu parava no posto de gasolina e o frentista falava assim, você é aquele cara do Big Mac. Eu falei assim, cara, como é que você consegue ver que sou eu? Ele assim, cara, tá na cara que é você, olha, é você mesmo. Então, assim, era uma coisa muito louca. Isso ajudou a me projetar, sabe? E assim, quando eu comecei a me apresentar na TV, teve uma apresentação especial que foi muito importante, que foi no programa TV da Tribo, na TV Bandeirantes. É um programa apresentado pelo Tadeu Jungle, que era um cara muito importante nos anos 80, ele tinha feito A Fábrica do Som, que era um outro programa muito importante. E assim, ele fez... Sim, era muito bom, era muito importante para o rock, inclusive. E nesse TV da Tribo, nós nos apresentamos e fizemos um estardalhaço, assim, foi muito sucesso. Ele adorou a banda, vaticinou, assim, eles são apenas os Devotos, mas amanhã eles serão o máximo. E daí, assim, no final do ano, a gente foi consagrado com o título de a melhor banda do ano. Eu não sabia disso, mas o pessoal da MTV, que estava formando a MTV em 89 já, estava me assistindo e começou a me monitorar. E assim, eles acharam que eles já tinham decidido o meu destino. Este cara vai ser VJ. Eu não quero nem saber, dizia o Tite, o dono do brinquedo. Tite, o filho do Vitor Tivita, que trabalhava na MTV americana, e o pai falou assim, vem pro Brasil, volta pro Brasil. E ele assim, não, aqui na MTV é tão legal. Ele assim,
vem, eu vou montar uma MTV para você. E daí ele veio. E daí, assim, lá em 89 eles já tinham decidido que eu sou um dos primeiros VJs. Eu só não sabia disso. Eles não me falavam. Eles foram nos meus shows, não falavam nada daquilo nos shows. Foram no show do Espaço Retrô, para ver se eu era de verdade, sabe assim? E daí eles sacaram que era assim, eu era aquela figura e assim, estava determinado que eu seria VJ. Nos testes para VJ, que aconteceram no Aeroanta, uma casa noturna ali de Pinheiros, maravilhoso, né? Muito importante. Eu não fui nos testes. Eu não fui em nenhum teste. Teve o primeiro teste, o segundo, o terceiro, o quarto, a bateria de testes para ir fazendo a seleção, né, dos escolhidos. Eu não fui em nenhum. E daí, assim, os caras ficavam inconformados com isso. Até o dia que falaram assim, Luiz, vem aqui na MTV, na sede provisória, a gente quer falar com você. Não, eu era Thunderbird já. Eu era Thunderbird desde 86. E daí, eu fui. Daí, assim, eles falaram assim, olha, vai ali na frente daquela câmera e fala da sua banda. Eu falei, essa MTV é legal, eu gostei dessa MTV, vai falar da minha banda, nem entrou no ar e já vai falar da minha banda. Eu fui lá e falei da minha banda. Era só um teste para saber se eu ia me sair bem. Eu me saí muito bem e eles falaram assim, agora você entra naquela sala. Eu entrei na sala, estavam lá o Roger Carmen, que era o presidente da MTV na época, o Tite, que era o dono da MTV, filho do Roberto Tivita, e o Rogério Galo, que seria o diretor do núcleo musical da MTV. E eles falaram, parabéns, você foi escolhido. Eu disse, é mesmo? É sério? Você assine aqui. Aí botaram um contrato na minha frente. Eu lembrei do Little Richard, que falou assim, quer saber? Eu vi o contrato na minha frente e assinei. Eu fiz a mesma coisa, assinei. Eu nem sabia o que ia ser. Eu não sabia o que era ser VJ. Eu não sabia direito o que era MTV. A gente não tinha MTV no Brasil. A gente não tinha a menor noção. Foi uma grande decisão, mudou a minha vida para sempre. Ali, o destino me levou assim, para caminhos maravilhosos, de crescimento mesmo, assim, como artista e como comunicador, né? Eu me formei mesmo na MTV, né? Eu tive professores incríveis na MTV. Eu tive um professor que chamava Alex Coletti, que foi o cara assim, que veio da MTV americana para ajudar a formação dos DJs. Alex Coletti, que hoje é o maior diretor geral de eventos da MTV mundial. Ele promove os Video Music Awards, ele dirige aquilo tudo. Ele foi um inventor do acústico MTV. Então, assim, eu tive muita sorte. A gente teve muita sorte no começo da MTV de ser a primeira geração e estar cercado de pessoas muito competentes, brilhantes, artistas maravilhosos, diretores, produtores. Os músicos descobriram que a MTV era uma coisa muito legal e daí eu passei a ter contato com esses músicos maravilhosos. Eu lembro que um dos primeiros encontros... Aí você teve que estudar alguma coisa? Ou foi só ali na verdade, a batalha do dia a dia? Como eu era da música já, eu tinha banda e tal, e assim, o meu programa principal era o Lado B, que era um programa de música alternativa, era um assunto que já era do meu domínio. Então, para mim, foi muito mais fácil entrar nessa onda de ser VJ. Mas assim, a gente teve treinamentos, a gente aprendeu muito, os produtores, eles tinham que garimpar matérias pra gente, não tinha internet, isso não existia nessa época. Eles tinham que comprar revistas importadas para trazer assunto pra gente falar, para anunciar os videoclipes, e foi um aprendizado maravilhoso. Assim, e lidar com a câmera foi uma coisa muito legal. Eu lembro que a gente teve uma iniciação com o Jacó Pinheiro Goldberg, o psicanalista das estrelas. E daí foi muito legal isso, na verdade. Ele fez uns workshops com a gente, foi muito legal. E depois até fiz uma série de sessões com o Jacó. Isso está na biografia também, foi muito interessante isso. O aprendizado foi na marra, mas foi muito prazeroso. Chegou um momento que eu não queria mais para casa, Sandra. Eu passei madrugadas na MTV assistindo, descobrindo os videoclipes na nossa videoteca. Então eu não ia mais para casa, assim, era uma coisa assim, obsessiva, compulsiva. Eu ficava lá o tempo todo, eu adorava fazer aquilo. E o reconhecimento popular foi muito grande. A princípio em São Paulo e Rio, e depois no Brasil todo. Então foi uma coisa que não era só trabalho, né? Era prazer também. Claro. Bom, eu sei que eu vou ter que começar a falar sobre isso, porque foi disso que as palestras começaram, né? Então, eu queria que você me falasse como foi o começo. Então, as drogas, elas estiveram sempre ao meu redor, né?
As drogas oficiais, primeiro, né, as drogas permitidas, elas sempre estiveram ao meu redor e na minha frente. Então, eu estou falando de cigarro, por exemplo, que eu considero uma droga poderosíssima, muito saborosa, muito sedutora. Eu sou de uma geração onde o homem tinha que fumar. Era um rito de passagem fumar. E assim, a gente via nos filmes, nas séries de televisão, nas novelas, os grandes atores, os grandes ídolos, todos fumavam, os ídolos musicais fumavam. Meu pai fumava muito. E assim, eu lembro quando eu comecei a fumar, porque eu fiquei apaixonado por uma garota no colégio, e assim, eu levava discos para emprestar para ela e tal. E ela sempre acabava sendo mandada embora da sala de aula para fumar no corredor. E eu comecei a provocar o professor para que ele fizesse o mesmo, me mandar embora. E eu consegui fazer isso. E eu chegava no corredor e assim, falava, oi, tudo bem? Assim, pô, aquele disco é tão legal, tal. Pô, você tem um cigarro? Eu lembro desse dia, você tem um cigarro? E ela assim, mas você fuma? Eu assim, claro. Daí ela percebeu que eu não fumava, e ela foi maravilhosa, que ela me ensinou a fumar. Martinha, inesquecível Martinha. Também está aqui na biografia, descrevo com pormenores minha relação com Martinha, que nunca existiu, sempre foi platônica, mas assim, foi maravilhosa. E Martinha fumava, e fumava lindamente. Sim. Eu lembro, Martinha era muito parecida com Rita Lee, que era grande ídolo assim, da época, né? Rita Lee era o máximo, uma garota linda do rock, e ela tinha aquela franjinha, era linda, Martinha, e fumava, e você, eu vou fumar também. E assim, eu fui fisgado pelo cigarro, eu me dei muito bem com ele, eu gostei muito do cigarro. E tinha permissão em casa. Apesar de eu ter vergonha de fumar com meu pai, e fumava escondido em casa, no banheiro, isso virou uma grande piada familiar, porque daí nos almoços de domingo começou a ter as piadas indiretas, tipo assim, tava uma fumaça no banheiro hoje, né? Todo mundo kkkk, sabe assim, até o ponto que meu pai falou assim, acabou o almoço, ele falou assim, pega um. Eu falei, não, obrigado, não, como assim, não. Todo mundo sabe que você fuma, pega um cigarro aí, pode fumar comigo. Eu assim, não, eu nunca consegui fumar perto do meu pai. 15 anos. Tinha quantos anos, mais ou menos? 15. Você lembra? 15 anos, E assim, eu não consegui fumar, nunca consegui fumar do lado do meu pai, nunca fumei do lado do meu pai, era uma coisa que eu não conseguia. Mas o cigarro foi muito sedutor, eu adorei o cigarro, virou um grande companheiro. E eu lembro que, na sequência, pintou a primeira experimentação alcoólica. Um colega, no segundo ano do colegial, a gente tinha 15 anos, ele engravidou a namorada. E daí ele falou assim, eu vou me casar. Leonel, vou me casar. Tá bom. Daí a gente fez uma despedida de solteiro para ele. Imagina os moleques de 15 anos indo para um botequinho ali no prédio onde tem hoje a Jovem Pan. Tinha ali o Cine Gemini. Lembra do Cine Gemini? Gemini 1, Gemini 2. Eu estudava na Paulista, ali no Objetivo. E aí a gente matou a aula no intervalo e fomos lá fazer a despedida de solteiro do Leonel. E aí a gente chegou lá e cada um pediu um drink. Eu pedi uma caipirinha de vodka. E assim, eu nunca tinha bebido na vida, bicho. Foi uma coisa louca. Assim. Eu peguei aquele negócio, assim, tem um gole assim, tipo, amargo, nem parece Coca-Cola. E assim, eu lembro que me bateu legal. Eu lembro que eu tomei a caipirinha. E depois disso, eu peguei um ônibus para ir morava em São Bernardo do Campo. A viagem demorava quase 2 horas. E eu lembro que eu fui meio zureta para casa, assim e tal, mas eu não curti a parada, sabe assim? Eu não quis repetir o lance. A bebida nunca me seduziu. Eu lembro que na faculdade, por exemplo, tinha o lance de acabar a aula, né? A gente terminava a aula tipo 12:30, 1h da tarde, a gente descia ali na Metodista, para o Camelão, que era o bar onde todo mundo se encontrava. E daí o lance da cerveja. Todo mundo bebia cerveja. Eu bebia cerveja, mas era quase uma obrigação, sabe assim? Eu não curtia o lance da cerveja. Eu lembro do primeiro porre de tequila, que eu fiquei alucinado, assim. Mas foi o primeiro porre, e daí, assim, eu não quis tomar tequila no dia seguinte. O alcoolismo nunca me pegou. Eu sempre fui muito controlado com o álcool. Não era a minha droga de escolha. O grande namoro mesmo, a grande paixão foi quando eu completei 18 anos e eu descobri a cannabis, a popular maconha, o cigarrinho de artista. E isso foi curioso, porque eu soube que um amigo meu estava fumando maconha, vieram me dizer. E falaram assim, Luiz, você tem que dar uns conselhos para o Jorge.
Falei assim, mas o que houve? Jorge está usando drogas. Como assim? Como drogas? Ele está fumando maconha. Falei, como assim fumando maconha? Isso é um perigo! Pelo amor de Deus, eu vou falar com o Jorge. E assim, fui encontrar com o Jorge com o intuito de falar assim, Jorge, pelo amor de Deus, você vai se meter numa enrascada. Você vai acabar na cadeia. Isso é um perigo absurdo. Você vai pirar, cara, é muito perigoso. Maconha é perigoso. Ele falou assim, Luiz, você já experimentou? Eu falei assim, não. Ele assim, que tal você experimentar para depois você ter uma noção do que você está falando? Eu falei assim, eu vou topar, eu topo. Eu vou experimentar para te mostrar que isso é um absurdo, que isso é uma perda de tempo, que isso não leva a nada, que isso é ruim, isso não é legal para você. Marcamos uma data e saímos com o fusquinha que eu tinha na época e fomos fumar um baseado. E foi um grande baseado. E a gente fumou, bicho. Eu fiquei tão louco, Sandra. Eu fiquei tão louco. Eu fiquei loucaço, bicho. E achei, nossa, cara, agora tudo faz sentido. Na verdade, isso é maravilhoso, cara. Isso é sensacional. Foi um namoro, assim. Foi um amor à primeira vista. Uma coisa maravilhosa. Fiquei maravilhado com aquilo. E passei a ser um usuário, assim, apaixonado mesmo. Muitas coisas passaram a ter outro sentido. Os rocks progressivos que eu ouvia, os sons do Pink Floyd, do King Crimson, tudo fazia mais sentido para mim. Eu comecei a estudar, comecei a ler a respeito, inclusive. Livros de farmacologia, que eu tinha muitos livros de farmacologia. Meu pai trabalhava na indústria farmacêutica. E ele tinha muitos livros, compêndios de farmacologia. Obviamente, eu curioso que era, sempre fui, eu fui ler sobre a cannabis nesses compêndios científicos de farmacologia. E lá dizia que a cannabis era uma droga, não falava mal da cannabis. Falava que a droga era uma droga que podia ser usada para algumas coisas e tal, e que causava tais efeitos e tal. E assim, eu peguei um amor e uma segurança no uso, assim. O problema é que era proibido, né? Nos anos 80, isso em 1980. Assim, a repressão comia solta no Brasil, né? Era uma droga muito proibida. Era uma droga que era assim, isso é coisa de bandido, né? Coisa de músico, de roqueiro, de bandido. Quem fuma maconha é bandido. Eu descobri que não era isso. Que assim, que a maconha não era esse problema todo. Logicamente, assim, a maconha ela também cobra um certo preço, né? Porque, primeiro, que é proibida, você está alimentando um comércio que é muito, muito perigoso, muito negativo, né? Não é legal alimentar esse comércio irregular, não paga imposto, aquela coisa. E assim, você se expõe muito também, obviamente. E assim, algumas pessoas, Sandra, não podem fumar maconha. Elas podem desenvolver uma esquizofrenia assim, de nível altíssimo na primeira vez que experimentam. Não foi o meu caso. O namoro com a cannabis, ele durou um tempo, viu? A gente casou, a gente pensou em ter filhos, a gente era tão feliz. A gente aos domingos assistia filmes juntos, também comendo pipoca. Eu comecei a falar sobre a minha namorada para todas as pessoas. Minha namorada começou a fumar também. Daí esses meus amigos passaram a ser as pessoas que fumavam, aquela coisa, né? E assim, o lance do artista. O artista usava maconha, sempre usou maconha. E assim, nossa, agora tudo faz sentido. Uau! Mas assim, rapidamente eu desenvolvi uma intolerância e a cannabis passou a me provocar certas crises de paranoia, que é muito comum, na verdade. Então, assim, eu comecei a ter certos desentendimentos com a cannabis. E falava assim, você não está sendo legal comigo. E ela assim, você não vai viver sem mim. Eu, assim, eu acho que eu vou tentar. E daí eu conheci outra garota que foi incrível. Ela chegou com tudo e ela era simpática, ela era eufórica, era uma festa, era uma coisa completamente diferente, oposta, chamada cocaína. A cocaína, ela, assim, naquela época era muito raro, assim, não era comum. O acesso à cocaína em 1980, 81, 82 era difícil. Era uma coisa que assim, você não conseguia isso assim por aí. Não tinha esse comércio que existe hoje, né? Era difícil de encontrar. Então, isso também já era uma outra coisa mais glamurosa, assim, tipo assim, essa droga aqui, olha, essa aqui é especial e tal. E como era o oposto da cannabis, a cannabis é depressiva, né? É depressora,
a cocaína é Sim, estimulante, né? sim, Ela te leva para euforia, né? sim. É um perigo a cocaína, inclusive. A cocaína foi responsável por muitas campanhas publicitárias terríveis, né? Porque nos anos 80, os publicitários eles iam fazer uma campanha e eles e assim, a ideia não vinha, eles iam pro banheiro, davam um tecão e assim, tive uma ideia! Eles ficavam assim, tive uma ideia incrível, os caras assim, não é tão boa assim, não, experimente isso aqui. Nossa, essa ideia é muito boa, que ideia ótima. Era aquela euforia, Ai, entendeu? Era uma maravilhoso. euforia, e assim, ilusória, obviamente. A cocaína é muito assim, né? Ela te leva para um estado de espírito muito ilusório, muito fantasioso, e alimenta seu ego, e você fica muito falante, aquela coisa, né? Assim, a gente ficou junto um tempão. A cocaína foi a droga, entendeu? Lógico assim que às Sim. vezes eu experimentava outras versões, anfetaminas, por exemplo, né? Nos anos 80 isso era muito comum. Os remédios para emagrecer, né? Os moderadores de apetite, que eram versões modernas das anfetaminas usadas lá nos anos 50. Isso virou uma febre, especialmente aqui em São Paulo. Então, era uma coisa louca, assim, a gente ficava muito acelerado. Mas dá barato Sim, a na verdade sim. anfetamina? Obviamente, o uso de drogas atrapalhava, né, bicho? Porque era muita energia, né? E assim, isso começou a afetar um pouco, assim, o meu dia a dia, né? Mas a gente gosta Sim. e a gente se habitua e a gente se adequa. O problema, sabe qual é, Sandra? É quando isso passa a ser a primeira coisa, entendeu? A prioridade. E o pior de tudo é, sim. Eu acho Sim. que o problema é antes até, mas eu acho que aumenta o problema. Aí o problema fica já sem muita solução. Quando Eu conheço aquilo é a coisa mais pessoas importante. que cheiram cocaína uma vez por mês. Não é o meu caso. Eu queria bastante. Eu queria mais. Eu não queria parar. Só parava quando acabava. Eu desenvolvi a dependência química. A dependência química é quando você não tem controle sobre o uso. Isso serve para o cigarro, isso é base do alcoolismo e da drogadição, que é a adicção, a escravidão em cima do uso de uma substância, no caso a cocaína. A cocaína é muito viciante. Talvez a heroína seja mais viciante ainda. Eu nunca experimentei a heroína. Eu tive muita sorte, Sandra. Sempre que tinha heroína, eu falava assim, né? E quando eu queria, os caras falavam assim, não tem. Eu nunca consegui experimentar. Eu acho que não, foi uma sorte, assim. Eu acho que foi uma grande sorte, porque eu acho que eu ia me apaixonar. Eu não conheço quem não tenha se apaixonado ao usar a heroína, porque traz uma sensação, uma coisa de recompensa, que você quer aquilo mais e mais e mais. A heroína é uma droga muito perigosa mesmo. Outras drogas mais modernas têm esse mesmo efeito, né? Que mexe com a sua recompensa. O MDMA, né? São drogas muito... O êxtase, né? Ele mexe com a sua recompensa. Então, assim, você usa aquilo e tudo fica lindo. Tudo fica uma delícia. Que delícia viver, que delícia estar aqui com você, Sandra, que delícia onde eu tô, que delícia tudo, eu amo você, eu amo todo mundo. Isso mexe muito com a sua recompensa. Quando passa, vem uma depressão. Sim. E você fala, cadê aquele mundo mágico? Eu quero mais. E assim você vai, se você entrar nessa, você pode desenvolver a dependência química. Eu tive dependência química. O Queiroz está perguntando. O Queiroz apareceu. Ô, Queiroz, e aí? Sim, já usei LSD. É uma droga, por exemplo, que eu não tenho problemas com LSD. O LSD, eu não desenvolve dependência química com LSD. Ninguém se vicia em LSD. Eu não conheço nenhum caso de pessoas viciadas em LSD, entendeu? Em açúcar eu conheço. O LSD é outra categoria, assim, uma droga alucinante. Adoro refrigerantes. Eu tomava litros e litros. Hoje em dia eu tenho tomado refrigerante sem açúcar, o que também é uma loucura. A cafeína é uma coisa maravilhosa, mas assim,
Com o tempo, a gente vai sódio. aprender a lidar com essas coisas, a usar essas coisas. E, assim, demorou muito Claro. tempo para eu fazer um bom Claro. uso, por exemplo, de cafeína, de açúcar. O cigarro eu nunca consegui. O cigarro é descontrole. Ah, mas, Eu ó, estou, calma, porque calma, você já tá indo isso pra vem frente. de uma Eu queria- forma, assim, é uma coisa muito louca. É muito louca. Eu queria que você me falasse assim, eu acho que a biografia não deve ter sido fácil Não para foi. você fazer a biografia. Então, eu queria assim, foram momentos mais tristes na biografia ou foram momentos, ou de repente são os dois, ou foram momentos assim que você fala, parece que está lavando a alma, porque você está escrevendo, né, a sua vida. Me conta como foi esse processo. É um grande do seu inventário. Você está passando a sua vida a limpo, você passa a entender algumas coisas, né? Eu recomendo a todos, inclusive, que façam isso. Não precisa nem publicar, mas faça isso. Escreva a sua história minuciosamente, seja muito minucioso nisso, muito honesto. Você nem precisa mostrar para ninguém. Ou mostra para quem você mais ama, que confia. Mas é um exercício maravilhoso, Sandra, escrever a própria história. Porque você vai passar a entender muitas coisas. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu fiz as coisas que fiz? Você tem que se perdoar por algumas coisas que você fez. Você passa a entender, assim, certas coisas que te machucaram, né? Que te traumatizaram. Isso é um exercício muito interessante. Agora, colocar isso em público, Imagino. exige um contrato consigo mesmo. Tipo, eu vou abrir a minha vida para as pessoas. Eu já tinha feito isso. Quando eu entrei em tratamento, e fiz meu tratamento e fui bem sucedido com isso, depois que eu saí da clínica onde eu fiz esse tratamento, eu tive para mim a decisão de que eu tinha que tornar... Como era público que eu era muito louco, Sandra, todo mundo sabia que eu era muito louco, eu tornei público que eu não era mais, que eu não estava mais usando. Então, assim, se você me procurava para isso, acabou, entendeu? E deixei muito claro, publicamente, que não era mais a minha parada. Eu achei que isso ia me proteger, sacou? Certo. É uma faca de dois gumes, na verdade. Que ao mesmo tempo que você deixa claro que, assim, não me procure para isso, as pessoas são muito preconceituosas também, né? E, assim, elas passam a te julgar também. Ah, drogado, drogado. Mas aí você tem que saber lidar com isso. Eu aprendi. É difícil, mas eu aprendi a lidar com isso. Alguns amigos meus, inclusive alguns amigos ilustres da televisão, têm passado por isso. Passaram recentemente por isso. De se expor, escrever uma biografia e falar desses problemas, ser honesto e abrir mesmo a vida e contar os problemas e as dificuldades e as loucuras e depois serem julgados por isso. Não preciso citar nomes, mas assim, é uma coisa que quando você é uma pessoa pública, você aprende a lidar com essas coisas. Mas, às vezes, mesmo a pessoa pública sofre com isso. Eu lembro de conversar com essa pessoa e aos prantos, assim. Você foi muito corajoso. Pedindo, o que eu faço, entendeu? Assim, cara, você fez certo, você abriu a sua vida, você... Agora, o outro... Isso é uma coisa muito louca. Quando o outro aponta um dedo para você, tem 3 voltados para ele mesmo. Então, né? Eu te disse que eu acho você muito corajoso e o que é mais bacana é você querer passar isso, entendeu? Que você viveu e ver o que as pessoas o que você pode ajudar, né? Então essa é a tua proposta. Eu acho depois que eu consegui superar, assim, por isso que eu queria perguntar. Quando eu superei o problema, que eu fiz o tratamento, eu me senti na obrigação de colocar essa questão, porque lá em 1997 ainda era um tabu falar sobre esse assunto. Não se falava sobre dependência química, uso de drogas, dependência, alcoolismo, tabagismo, não se falava isso, entendeu? O tabagismo em 97 ainda era cultuado, inclusive, fazia propaganda na Fórmula 1. Assim, a dependência química era um tabu, não se falava isso em família, escondia-se isso em família. E isso para o dependente químico era terrível. Eu lembro quando me propuseram assim, não, que tal você fazer um tratamento? Eu disse, não, eu não quero, imagina, hospício não.
Não é hospício, é uma clínica de tratamento para dependência química. Eu não sabia do que se tratava. Sim. Quando eu saí e eu pude frequentar alguns programas de TV para falar sobre o assunto, eu falei abertamente sobre isso. E falei, olha, eu me senti em algum momento ali, no finalzinho da bad trip, que não tinha mais solução. Eu ia morrer de overdose, que nem alguns ídolos meus. Eu já tinha concordado que era esse o meu fim. E daí eu descobri que não era, que era possível, que dava para ficar sem. E era um grande barato, era um novo grande barato para mim. E assim, uma das coisas que eu sempre falava, quando eu me manifestava publicamente, em programas de TV, jornais, revistas, é possível, dá para sair dessa, peça ajuda. Se eu conseguir, você consegue. Essa era uma mensagem que eu insisti muito, várias vezes. Eu falei sobre isso publicamente, no programa H do Luciano Huck, no Faustão. Eu falei isso muitas vezes, porque isso é assim, e eu lembro que assim, muita gente depois se encontrou comigo nas clínicas que eu ia dar palestra, nos grupos de anônimos, e falava, eu estava lá muito desesperado, eu ouvi você falando isso, e eu tentei, e eu estou aqui agora com você. Então as pessoas realmente, assim, às vezes elas precisam ouvir isso. O familiar, às vezes, precisa ouvir isso. Sim. De que o filho, o marido, o primo, ele tem uma solução para isso. Ele precisa de ajuda. E às vezes ele não sabe pedir ajuda. Você fala sobre vários temas, né? E esse sabe, tabagismo, dependência química. O que eu achei muito legal é você falar sobre qualidade de vida e superação. Porque é essa que é a questão, entendeu? O que você fez com aquilo tudo? Entende? O que você fez com o teu sofrimento? O que você fez com o que a droga fez com o teu corpo, com as suas amizades, com a sua família e tal? Fez você se transformar, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua... Um pouquinho só, rapidamente, sobre essa coisa da superação e hoje da vida que você leva, né? Da qualidade. Eu lembro quando assim, eu estava no uso frequente de drogas, a vida toda, eu não fazia exercício físico, por exemplo. Me foi colocado que eu não poderia fazer isso lá na infância. Isso foi uma coisa que eu comprei essa ideia, a família comprou, então eu não faço mais educação física, sabe assim. E daí, assim, o uso de drogas também não ajuda muito, né? Mas quando eu parei, eu falei, cara, agora eu vou fazer umas coisas que eu nunca pude fazer. E a primeira coisa que eu fui fazer foi aprender a jogar tênis, porque o Guga tinha sido campeão em Roland Garros em 97, e eu estava na clínica assistindo o Guga ser campeão em Roland Garros. E o Guga é aquela figura maravilhosa, inspiradora, né? Eu falei assim, cara, agora eu tô limpo, vou aprender a jogar tênis. E assim, eu acho que eu fiz uns 5 anos de aula de tênis. Jogar tênis é muito difícil. E eu lembro que assim, quando depois de um ano, né, que eu tava limpo, eu falei assim, cara, você não vai mais morrer de overdose. Beleza, parabéns, hein? Mas você vai morrer de enfisema pulmonar? Para com o cigarro. E daí eu decidi parar com o cigarro. A princípio, eu sofri muito, porque eu não sabia direito como fazer. Eu sofri bastante. Eu lembro no primeiro dia foi terrível, os primeiros 5 dias foram infernais, o primeiro mês foi de muita revolta, o primeiro ano de muita raiva. Mas você está falando não, isso fora aí dela, já tinha saído da clínica. Ou não? Foi depois de um ano que eu tinha saído. Que daí eu tomei a decisão de parar de fumar cigarros. E daí eu comecei a correr, Sandra. Eu corri do cigarro. Eu virei o Forrest Gump. Eu corria o tempo todo. Eu comecei a correr de uma forma, e daí eu começava a encontrar os amigos e falava, cara, você precisa parar de fumar. Para de fumar, cara. Você consegue. Vem correr. Cara, todos os meus amigos pararam de fumar, Sandra. Todos os meus amigos pararam de fumar. Todos. Que legal. Sim, e alguns começaram a correr comigo. Caramba, né? Eu comecei a correr. Eu fiz a maratona de Nova York em 2001, entendeu? Eu comecei a correr
compulsivamente. Assim. Eu troquei realmente o uso exacerbado de drogas por esporte. Mas é uma troca maravilhosa essa. Porque quando eu completei aquela maratona de Nova York, quando eu cheguei no Central Park, aos 42 quilômetros, 195 metros, eu senti um barato, Sandra, um barato assim que tomou conta de mim, que eu nunca tinha sentido isso com o uso de drogas. Foi um barato novo, chamado endorfina. Endorfina em altíssimo grau. Quando eu fazia meus treinamentos de corrida, que eu corria, sei lá, 28 quilômetros, a endorfina vinha, obviamente, ela precisa vir. Era maravilhoso. Eu fazia, assim, o dia que eu não corria, eu precisava correr, entendeu? Quando eu decidi parar de correr, eu comecei a pedalar. Mas assim, muito bom. Veja bem, o uso de drogas não passou a não ser mais um problema para mim. Não tinha mais problema com o uso de drogas. Sabe o que pegou, Sandra? Quando eu me separei, e assim, eu descobri que a minha ex fumava escondido. Eu falei, agora que você quer saber? Então você foi embora? Agora eu vou fumar também. E comecei a fumar charutos. Aí foi uma recaída, né? Foi uma recaída miserável. Eu comecei a fumar charutos, rapidamente cigarrilhas. Eu estava tragando as cigarrilhas. Assim, cigarrilhas, assim. Quando eu vi, eu falei assim, cara, eu tô tragando cigarro. Vai fumar um cigarro. Comecei a fumar os Marlborões. E foi assim, 2 anos de loucura fumando. Eu me senti muito mal com isso. Depois de 2 anos eu tentei parar de novo. Eu consegui parar. E daí foi o outro troco. Comecei a me relacionar com uma garota que fumava que nem um dragão. E daí assim... Claro que eu voltei a fumar. Claro que eu voltei a fumar. E é por isso que eu digo que o cigarro é tão perigoso, tão sedutor, tão maligno, que ele te pega. Tem uma teoria de uma fábrica de cigarros que diz o seguinte, Sandra. Você parou de fumar há 5 anos? Você é um bom cliente que está dando um tempinho. Sacou? O cigarro é terrível. E eu voltei a fumar miseravelmente. Chegou um momento, Sandra, que eu estava fumando assim, há uns anos atrás. Eu parei de fumar de novo no dia 25 de janeiro de 2019. Eu sei. 2018. Eu tomei essa decisão, Sandra, porque eu não conseguia mais dormir com o barulho que fazia o meu pulmão. Falei, velho, você tá louco? Para com isso. Eu tinha parado de pedalar, engordei muito. Mas você tem efizema? Não, eu não desenvolvi efizema. Quer dizer, você sabe, né, que o cigarro ele vai destruindo os alvéolos, né? Você precisa de pelo menos 5 anos para recuperar o seu pulmão. 5 anos. Eu fiquei 10 anos sem usar. 10 anos. Eu fiquei 10 anos sem fumar. E eu voltei a fumar, você entende? Mas aí, olha só, de novo, eu troquei o cigarro pela... Thunder, diga lá. Thunder, olha só. Não, isso aqui a gente pode gravar, o pessoal que está assistindo, porque eu vou colocar carregador. Tá bom, tudo bem. Olha, eu vou falar com as pessoas que estão aqui. Oi, Sandra, tudo bem? A Sandra sempre me acompanha, sabe de todas as minhas histórias, né, Sandra? Obrigado por você estar com a gente, viu? Quem mais que está aqui? Vamos ver. O Ademir. Você está falando da Sandra, né? É verdade. Sim. Trocou um vício por um hábito saudável. Mas foi mais ou menos isso, entendeu? É verdade. O Eminem fez o mesmo, não fez? Olha, o Eminem teve sérios problemas com drogas, né? Ele usava aquelas drogas depressivas, né? Depressoras, aliás. O Eminem teve vários problemas. Faz parte de uma geração de heróis. Não, herói não, cara. Eu não sou herói, não sou exemplo para todo mundo, não. Eu só... Opa, e aí, Sandra? Eu estava conversando com o pessoal aqui. Pessoal bacana. Olha, tem um cara que tem uma bike que se chama Thunder em minha homenagem. Aê! Legal. Eu estou pedalando muito, Sandra, muito. Eu voltei a pedalar muito. É uma delícia pedalar, é um dos melhores esportes que eu conheço. Ano passado, o objetivo do ano passado, Sandra, era descer para Santos. Eu já tinha feito isso em 2010. E eu me programei para isso. Não, a gente desceu para Imigrantes esse ano, no passado. 50 mil bicicletas, 50 mil ciclistas. É velocidade, né? A gente congestionou a Anchieta. Foi lindo.
É um evento maravilhoso. Cara, a bicicleta pode salvar muitas vidas e São Paulo não aguenta mais automóvel. E agora a gente está tendo, assim, gradativamente, as pessoas estão entendendo que bicicleta é legal, que tem que respeitar o ciclista está aprendendo que tem que respeitar o pedestre. É tudo uma questão de equilíbrio. E, assim, a gente tá conhecendo pessoas que estão trabalhando por isso, né, para tornar São Paulo uma cidade mais humana. Né? A Renata Falzoni é uma dessas pessoas, maravilhosa. Assim, eu estou vendo que o paulistano ele tá respeitando mais o ciclista, porque o paulistano também ele vai pedalar na sacrofaixa de lazer no fim de semana, e ele percebe que não é perigoso, é legal. E agora no fim de semana, durante a semana, de repente eu vou trabalhar um dia de bicicleta. E daí ele percebe que é legal, que faz bem, que é gostoso. A relação com a cidade é outra. Isso é muito legal. Isso faz parte da superação, Sandra. De você superar um problema grave, com dependência química, o uso de cigarros, por exemplo, e trocar por uma coisa muito bacana. É muito legal, você se sente bem e se sente vitorioso também. Sim. E eu fala qual é a sua rotina? Acordo muito cedo. Tipo, antes das 6 da manhã eu já acordei. Daí vou lá, faço o meu café da manhã, que é muito estudado. Eu sempre espremo 2 laranjas. Eu não pego gripe há 3 anos, sabia? E daí, assim, eu vou lá as minhas 2 laranjas, faço a minha torrada, daí tomo o meu café, um cookiezinho, daí eu abro meu computador e vou ver as coisas que estão acontecendo. Eu pego meu celular e vou ver como é que estão as respostas lá no Instagram e no Twitter. Eu adoro o Twitter, sou um twitteiro profissional. Adoro o Instagram, estou sempre me relacionando. Eu interajo com as pessoas. Eu não coloco postagens e saio andando. Não, eu interajo com as pessoas, converso com as pessoas. Eu gosto dessa relação. Que legal. Eu gosto muito de televisão. Estou sempre assistindo televisão, procurando coisas legais na televisão, no streaming, né? Procurando séries e tal. Eu leio muito, gosto muito de ler, especialmente biografias. Estou lendo uma biografia maravilhosa do Joy Division, que é uma banda lá dos anos 80, que tem uma história muito louca, né? Uma banda de rock, né? Que fez história do pós-punk, e o cara que está escrevendo essa história, que é o Peter Hook, que é um baixista muito parecido comigo, que também era um baixista que aprendeu a tocar sozinho e tal, e desenvolveu a dependência química, né? E teve problemas com isso, e daí superou isso, e escreveu a biografia. Então, assim, é muita identificação. Eu adoro ler, eu leio o tempo todo, assim, eu tenho uma biografia gigantesca, adoro ouvir música, adoro tocar, né? Esse ano a gente teve que dar um tempo com isso, mas, assim, eu lancei meu disco solo esse ano, lancei dois singles com videoclipes que eu mesmo produzi e dirigi com o André Curti. Eu faço minhas lives, toda terça-feira eu faço a minha live lá do Thunder Radio Show. Eu fazia um podcast cuja produtora parou de produzir, eu passei a fazer esse podcast na live do Instagram. Aos domingos, quando dá na telha, eu faço uma live tocando violão. Nunca toquei tanto violão na minha vida, Sandra. O violão passou um companheiro maravilhoso, assim. Eu toco violão o tempo todo, é uma delícia. Então, assim, é mais ou menos isso. Nesse momento eu estou me mudando, né, de endereço. Então, agora a ocupação é adaptar minhas coisas na casa nova, assim. É uma procura muito bacana também. Que legal. Sim. E qual é a tua estrutura Minha estrutura familiar é a seguinte: a gente tem... A minha mãe é viva, meu pai faleceu, né? Ele teve câncer de pulmão, né? Um cigarrinho. Minha mãe é viva e a gente vive em torno delas, tipo assim, ai, mãe. E daí tem o meu irmão mais velho, né? Que é uma grande figura, cientista e tal. E tem a minha irmã mais nova, que é a matriarca total, assim. Minha irmã, assim, ela é incrível. Se não fosse a minha irmã, talvez eu não estivesse aqui hoje, porque foi a minha irmã, com um amigo meu, que combinou de me levar para a clínica em 97. Ela exatamente. A Adriana é muito anjo mesmo, até hoje, inclusive, né? Ela me ajuda muito, assim, muito mesmo. Ela estuda física quântica, sabe assim? Ela faz uns tratamentos loucos. É uma figura incrível, assim. Daí tem meu cunhado, com grande figura, os 2 cunhados são grandes figuras.
E as minhas sobrinhas e meu sobrinho, né, bicho, que são pessoas incríveis, assim, que eu sou apaixonado, assim, apaixonado por eles. Então, assim, a gente obedece uma quarentena rígida, muito rígida, para de 15 em 15 dias a gente se encontrar na casa da minha irmã e passar a tarde toda conversando, lembrando. Sim. Não, eu sou ex-casado. Você é casado, namora? Já fui casado. Não, eu não me relaciono com uma pessoa seriamente há, sei lá, uns 3 anos, pelo menos. Mas tá bom assim, tá legal assim. Tá. São períodos, viu, Sandra? São sim, períodos. É bom, assim, é eu senti essa necessidade sempre de inventar um relacionamento no outro. E isso nem sempre é uma coisa saudável, sabe? A gente tem que se encontrar. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Sim. Se amar muito para poder amar o outro, né? Isso é muito importante. Verdade. A gente está bem. Tem que estar bem de saúde, a gente está bem espiritualmente, a gente tem que estar feliz com o que a gente faz, né? Perseguir coisas que a gente ama, né? Fazer coisas que a gente gosta, isso é muito importante. E eu tenho esse privilégio. Eu faço música, eu faço televisão, eu me comunico com as pessoas, que é a coisa que eu mais gosto. Se eu tivesse continuado na odontologia, Sandra, eu ia ser uma pessoa muito infeliz, muito frustrada. Ainda bem que eu consegui dar aquele passo lá atrás, né? E que eu tenho pessoas que me ajudam, né? Que são as pessoas. Você é uma dessas pessoas agora. Você faz parte agora. Você faz parte da família, Sandra. Entendeu? Sim, né? A gente vai. Então, já que você falou isso, eu vou falar para o pessoal que está nos ouvindo que o Thunder é o nosso mais novo exclusivo, no qual a gente vai fazer um trabalho aí bem bacana, porque o que ele tem a falar é muito importante. É muito importante. Eu estou muito feliz, porque eu via você também, achava, ele é moço, porra louca e tal, mas tudo bem, sempre foi isso que essa foi sempre a tua imagem, né? Mas depois que você começa a trabalhar, começa a ver outras coisas, você é encantador. Obrigado. Você é uma pessoa encantadora mesmo. Sim. E aí eu queria te perguntar duas coisas para terminar, né? O que te faz feliz e depois uma dica para a vida, né? Para qualquer pessoa que estiver te ouvindo agora ou vai te ouvir. O que me faz feliz é fazer as coisas que eu gosto, é fazer música, é escrever. Isso aqui me deu muito prazer. Escrever música me dá muito prazer. Falar com as pessoas me dá muita alegria. Eu gosto disso. Eu sinto muita falta de não estar fazendo televisão. A gente tem vários projetos que podem resultar em bons trabalhos para o ano que vem. Esse ano foi um ano de muita reclusão mesmo, né? Os projetos ficaram todos engavetados, mas eu tenho meu programa de YouTube que me dá uma alegria muito grande, que eu vejo que as pessoas curtem. E eu quero fazer nesse programa de YouTube o que eu fazia lá no começo da MTV, que é passar conhecimento musical e apresentar coisas bacanas para as pessoas. Isso me dá muita alegria. Fazer música, encontrar meus amigos músicos e tocar. Assim, eu acho que a gente precisa dessa vacina o quanto antes, Sandra, porque para voltar a viver plenamente. E viver plenamente, para mim, implica em ter um show e me comunicar com o público. Fazer show. Para mim é cultura. Muita falta de ir no show, de ir no cinema, de ir no teatro, sabe? De sair. Não, falar com amigos, abraçar os amigos. Isso é muito importante. A gente precisa disso com urgência. E eu sei que isso vai acontecer, não vai demorar mais tanto assim. A gente já segurou essa onda há 8 meses, quase, mais 9 meses. A gente está segurando e a gente vai conseguir. A dica que eu posso dar para as pessoas é: faz o que você gosta e faz direito, faz bem, se dedica com amor. É mais fácil se dedicar e fazer direito quando você faz o que você gosta. Às vezes a gente recebe umas palavras tipo assim: não, você tem que fazer uma coisa que te dê dinheiro. Não, cara, o dinheiro é consequência. Às vezes você pode ficar muito rico e muito triste. Você não vai nem saber o que fazer com o seu dinheiro. Eu passo que se você procurar uma coisa que você gosta, você vai ganhar dinheiro com o que você gosta. E o seu trabalho não vai ser um peso para você.
Esse é o ponto. Essa é a dica. Não faça da sua vida um peso nas suas costas. Tenha cuidado com você mesmo. Escolha o seu caminho com parcimônia, com cuidado. Não se joga, não vai pela cabeça dos outros. Pare para pensar e cuide bem de você e de quem você ama, porque daí, cara, é só felicidade. É isso. É isso mesmo, oh, querida. Ai, obrigada. Olha, eu vou pedir para vocês entrarem depois nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. Vai ter isso aqui editado, onde estaremos um do ladinho do outro. E eu agradeço muito, Sandra, mesmo. Você é uma figura maravilhosa. E você tem muito a falar e eu espero que muita gente sabe que esses encontros não são à toa e não são ao acaso. Eles acontecem porque tem que acontecer. E o jeito como a gente se conheceu foi muito louco, né? Porque eu vi uma live sua com um amigo meu e eu falei assim, quer saber? Eu vou procurar essa pessoa. E é assim que aconteceu a nossa parceria. É assim que tem sido a minha vida, com pessoas bacanas. Sim. Obrigado por você estar comigo, tá? Obrigada, querido. Você também, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo enorme, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.